Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui o psicólogo Antônio Bernardo Araújo Júnior. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373. Ou, se você preferir, você pode deixar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. O Antônio Bernardo Araújo Júnior, ele é da ONG Samaritano, é uma ONG que presta capacitação para educadores e também profissionais da saúde em projetos com idosos e adolescentes. Ele é de Ferraz de Vasconcelos, vai falar um pouco do trabalho dele aqui e outros assuntos também que a gente vai abordar, que são também as redes sociais e uma doença que tem atingido muito a sociedade, que é a depressão. Antônio, obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Eu que agradeço. Vim aqui ao Diário de Suzano, é o meu berço profissional, eu comecei aqui, né? E obrigado pela oportunidade para a gente falar de um tema tão importante, tá bom? Tá certo. Vou começar então falando do seu trabalho. Quais são os seus projetos que você tem desenvolvido atualmente na ONG, né? Mas a gente sabe que o seu trabalho não é só Receita ONG Samaritano, tem outros projetos. Eu queria que você falasse um pouco antes de a gente começar a tocar nesses assuntos de depressão e redes sociais. Então, Edgar, na verdade são alguns trabalhos, né, todos voltados dentro da área de psicologia. Então, por exemplo, o atendimento em clínica, então eu faço atendimento desde criança a adulto, isso em clínica particular, atendimento terapêutico, que são as psicoterapias, e tem um trabalho junto à ONG Samaritano, que são alguns projetos. Então, por exemplo, um dos projetos é o Aplica Essa Ideia, que vai discutir prevenção às ISTs e AIDS com a população jovem. Então, discutir prevenção, sexualidade com adolescentes em vulnerabilidade. Tem dentro desse mesmo projeto também a formação com profissionais que trabalham com adolescentes. Então, tem lá psicopedagogo, pedagogo, psicólogo, professores, são profissionais que trabalham. Então a gente passa uma formação para esses profissionais, para eles discutirem sexualidade, formas de abordar a sexualidade. Também tem um trabalho no CDI, que é Centro Dia Idoso, que é um trabalho de psicoterapia para a população idosa. E aí lá a gente tem, por exemplo, idosos com Alzheimer, questões de bipolaridade, algumas patologias. Então a gente aplica algumas arte-terapia, algumas terapias para essa população. Qual que é o perfil desses atendimentos, das pessoas, dos adolescentes, idosos que recebem esses atendimentos no projeto? Queria que você falasse um pouco assim. Você falou já que são de vulnerabilidade social grande, né, alta. A Secretaria Municipal de São Paulo de Saúde, ela prevê nesse projeto que os adolescentes eles estejam em vulnerabilidade. Então, a proposta, em suma, é como discutir prevenção às ISTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis e as infecções sexualmente transmissíveis com a população vulnerável. E aí tem, por exemplo, adolescentes em medida socioeducativa, né? Então, a gente vai às entidades que fazem esse serviço com adolescentes em medida socioeducativa e as populações jovens em geral. Então, a gente atende a região que a gente chama de região macro-leste, que é Moca, Tatuapé, São Mateus. Agora a gente começa uma parceria com Guaianazes, que são regiões de certa forma de vulnerabilidade social. Esse é o perfil. Já com os idosos, não tem uma classe, por exemplo, socioeconômica. São idosos que não são autônomos, que apresentam alguma patologia e que passam um dia dentro desse equipamento, desse serviço. Então, e aí é variado, mas assim, em suma são idosos com algum tipo de patologia, com vulnerabilidade não social, mas no sentido de menos autônomo. E essa capacitação que ela é dada, quanto tempo demora para capacitar um profissional para ele estar apto a estar transmitindo essas informações? Quando a gente vai discutir, por exemplo, prevenção, para passar essa formação para os profissionais trabalharem com os adolescentes, trabalhar com o público jovem, aí a gente pode pensar duas questões. A primeira é o conteúdo técnico, né? São as infecções, é discutir HIV, é discutir dados, né? É discutir como se contrai, por exemplo, uma DST, o uso do preservativo. Então a gente passa essa formação.
E aí uma outra questão é como passar, como conversar, como ter uma linguagem que dá para discutir sobre prevenção com o público jovem. E aí varia da necessidade da instituição, mas geralmente a gente trabalha com oficinas. Então vai até a entidade, dá essa formação, geralmente 2 encontros já é o suficiente, pelo menos para o profissional, porque eles também já têm, de certa forma, sua expertise ali trabalhando com adolescente, mas em média 2 encontros de 4 horas cada um. Ó, tem algumas mensagens chegando. O Marco Horácio Sobreiro tá mandando um abraço aqui para você. Nossa, outro falando Marcão, aqui. Um querido. É isso aí. Bernardo, eu vou falar então de um assunto que preocupa hoje a sociedade, e principalmente por causa dessa mudança de rede, né, da informação que existe hoje, né, também pode ser que influencie também, que é a depressão, né? Depressão. O que é a depressão? Porque assim, as pessoas acham assim que alguém que tá triste, ele está deprimido. Mas a tristeza faz parte também do ser humano, né? Sim, sim. Como diferenciar uma tristeza normal, né, de uma depressão? É uma pergunta bem complexa, né? Por exemplo, vai falar de depressão, já dá uma certa tristeza, porque é um tema tão pesado, tristeza, depressão, angústia, mas eu acho que a gente poderia começar com o que não é depressão, né? Primeiro, por uma questão de momento de sociedade. Então a gente vive uma sociedade com seu narcisismo ferido. O que eu quero dizer com isso, Edgar? Em que não se permite a tristeza. O termômetro, né, que a gente poderia usar, mas não deveria, são as redes sociais. Então eu estou sempre bem, eu estou sempre empreendendo no meu trabalho. É uma cultura de que eu sempre preciso estar com dinheiro, feliz, ostentando, na melhor possibilidade de trabalho possível, mas a gente sabe que na prática isso não existe. Como você mesmo disse, o sofrimento, ele é inerente ao homem. Por que eu não me permito o sofrimento? Por que eu não me permito o luto? Por que eu não me permito o término? E aí, uma leitura que eu vou fazer é que a gente não está lidando com isso. Então, a gente primeiro precisa, antes de entender o que é depressão, entender o que não é. Experiências traumáticas, por exemplo, uma pessoa de luto, que sofreu um luto recentemente, não necessariamente ela tem depressão, ela tem uma tristeza que vai levar meses para sair, um rompimento de relacionamento. Então, eu acho que antes da gente pensar o que é depressão, é se permitir a tristeza, entender a tristeza como parte do desenvolvimento humano. Eu acho que essa é a primeira questão. Reconhecer que ela existe, né? Reconhecer, aceitar, né? Se permitir a tristeza. Se permitir, porque se a gente pensar bem e a gente tirar as questões técnicas, a gente vai entender que a gente está falando de questões humanas, que nem sempre eu estou feliz, nem sempre eu estou triste. Agora, uma vez que eu compreendo isso, que é o que vai dar alavanca para eu crescer, que a gente cresce quando, né, o crescimento, o sofrimento, ele faz parte do crescimento, muito mais se cresce em sofrimento. Aí eu acho que a partir daí a gente pode pensar, tá, então felicidade então não seria ser feliz, é estar feliz, né? Seria basicamente. Por exemplo, né, Freud vai defender a ideia de neurose em que eu sempre busco a felicidade. Olha que interessante. O que é o neurótico? Ele está sempre em busca de. Por isso que assim, eu sou feliz é muito difícil de dizer, porque sempre que eu alcanço a minha felicidade, eu ainda preciso de mais algo. Então essa busca, ela é, entendo eu, que infinita, ou seja, sempre vai faltar, né? Tudo isso, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando tirar algumas questões e se permitir pensar a depressão a partir de uma ótica daquilo que não é. O luto, o fim, o término, o não, a negatividade, a tristeza. Cara, não pode ser triste. Uma sociedade que não permite tristeza. O Facebook, ele vai dizer isso. Sempre bem, sempre bem. As redes sociais, a gente pode falar um pouco mais adiante, vai mostrar isso, mas sempre bem. Agora, respondendo a sua pergunta, o que é depressão? Depressão, ela é diagnosticada por um profissional. Então, eu não sinto tristeza, eu não vejo os sintomas, eu não vou aqui falar dos sintomas de depressão e entender que eu estou com. Quem diagnostica o quadro de depressão é um profissional, é um psicólogo, é um psiquiatra, o clínico ele pode
Ele pode encaminhar, né, já fazer uma leitura. Mas assim, depressão ela é diagnosticada por um profissional. Se o sujeito não passou por um profissional, é difícil dizer, né? Porque não é como uma doença do rim, que eu sinto uma dor de cabeça. É uma doença mais subjetiva. Depressão é uma patologia, uma doença de caráter mental, relativamente nova em relação às outras doenças, né? Relativamente no sentido de não é tão antiga como as doenças físicas, em que o sujeito vai ter algumas alterações que vai dizer que ele está com depressão. E aí a gente está falando, por exemplo, dos sintomas. Como eu posso entender se eu tenho depressão? Por exemplo, alteração de comportamento. Então, eu posso começar, a gente pode pensar com trauma, por exemplo, e a partir desse trauma, algo que seja que não necessariamente seja grave, mas que para mim seja traumático, um evento traumático, a pessoa ela vai sentir uma tristeza profunda que ela não consegue nomear, entende, Edgar? Ela não consegue dar nome ao que é isso. E qual que é a diferença, por exemplo, da tristeza e da depressão? Que na depressão essa tristeza ela vai se perpetuando. O tempo vai passando e essa tristeza não vai embora, ela não tem data de validade. E aí vai ter umas alterações de comportamento, como por exemplo, uma pessoa que era mais agitada, que trabalhava, ela vai abrindo mão dos seus afazeres, então ela não vai tendo vontade de trabalhar, ela não vai tendo vontade ela não tem vontade de, é uma pessoa mais inativa. Um outro sintoma da depressão, a gente pode pensar, por exemplo, uma alteração no sono. Então eu vou ter uma insônia, ou eu posso ter uma hipersonia, ou seja, a pessoa sente muito sono. Percebe? Ah, mas quem tem depressão tem insônia? Não necessariamente, eu estou falando de uma alteração. Se eu tinha um comportamento, um hábito X, eu vou ter uma alteração. E aí acho que o modelo clássico da depressão é aquele sujeito no quarto, deitado, chorando, sofrendo, sem sair, sem querer fazer. E isso, na verdade, é um dos quadros. Agora, a pessoa que tem a doença, geralmente ela não percebe ou não? Ela tem que ser alertada pela família? Ela percebe, ela entende, ela pode não... Uma leitura que a gente vai fazer é que ela pode não conseguir nomear que aquilo é uma depressão. Ela pode não nomear. Ela sabe do quadro, mas é um sofrimento em que, por exemplo, caramba, antes eu saía para me divertir, saía com os meus filhos, agora eu não quero nada disso. Eu tenho uma alteração de coisas que eu fazia e passo a não fazer. Não quero nada. Não quero trabalhar, mesmo indo. Então, quando eu falo daquele quadro de ficar num quarto escuro fechado, isso não é regra. Eu posso ter todas as minhas atividades, ter um quadro depressivo e não necessariamente ficar chorando e sofrendo. Porque a depressão, Edgar, quando eu falo de depressão, eu falo de níveis. Níveis mais brandos, níveis mais leves e níveis mais severos. O que é um nível severo? Um nível severo é quando a gente pode chegar, por exemplo, numa conversa sobre suicídio. É um nível mais severo. Então eu tenho tristeza. A depressão ela já é caracterizada como uma patologia. Então não é só as tristezas, mas quando é depressão, então tem essas características de inabilidade, ser uma pessoa mais negativa, ser uma pessoa que acha que as coisas que ela vai fazer não vai dar certo, uma falta de vontade de se relacionar com outras pessoas, com o filho, com o amigo. É sempre isso, essa falta de vontade de. Acho que em geral, esses são os principais sintomas da depressão. Agora, tem fatores genéticos também envolvidos? Pode ser que tenha? Sim, boa pergunta. Depressão, ela responde a fatores biopsicossociais. Ou seja, se a minha família tem uma tendência a um histórico depressivo, existe uma grande probabilidade que a pessoa também tenha. Sim, e ponto. Isso já é comprovado. Fatores, a depressão, por ser uma patologia, a gente está falando de uma questão de alteração hormonal também, de neurotransmissores. Então, o sujeito com depressão não é simplesmente por isso que eu simplesmente não estou triste. Eu tenho uma questão dentro do meu sistema nervoso que vai ter uma produção maior de determinado hormônio ou uma produção maior diretamente, né? Que vai influenciar diretamente. E aí, nesses casos mais severos, por isso que vai entrar
junto com o seu médico, uma questão de fazer uso de medicamentos. Né? Então, sim, a questão hereditária, a questão genética, pode e geralmente influencia sim. Um outro fator importante é a questão social. Fatores sociais. Por exemplo, a gente já percebe uma incidência, quando vai traçar o perfil, o Brasil está entre o 5º país com maior índice de depressão. Quando a gente fala de sexualidade, morre muito mais pessoas de suicídio do que, por exemplo, de pessoas com HIV, que é uma doença que a gente tem até um certo medo, um preconceito e tal. Agora, o que são, então, por exemplo, a gente já percebe um alto índice de suicídio com população negra, quando vai traçar esse perfil, com um alto índice muito forte de suicídio com a população jovem, né? A Organização Mundial da Saúde vai dizer que, por exemplo, de 2002 a 2012, uma pesquisa lançada, os casos de suicídio foi rejuvenescendo. Ele sai da população mais idosa, mais adulta, para ir para a população mais jovem, casos severos. E população indígena, isso eu estou falando de Brasil, grandes índices de depressão, de suicídio com a população indígena, vulnerabilidade social, pobreza. Já existe essa correlação. Não quer dizer que todo mundo que é pobre tem depressão e vai cometer suicídio, como um caso mais severo. Mas quando a gente traça um perfil, a gente já percebe algumas questões sociais, né? E um outro fator é um fator psicológico, dentro da fantasia do próprio sujeito, traumas infantis, traumas de família, questões familiares, né? Conflitos familiares que vêm lá da infância e a pessoa leva para a fase adulta, né? A gente escuta relatos, por exemplo, de pessoas que falam, olha, eu tenho depressão há 29 anos, o que aconteceu? E aí ela traz um discurso da época da escola, do seu mau relacionamento com a mãe, seu mau relacionamento com o pai, de questões que ela sofreu, nunca um caso só, nunca só o bullying, nunca só isso, mas a depressão ela é complexa no sentido de são vários fatores que vai desencadear até que se vire uma doença. E ela escolhe gênero, homem ou mulher, que tem mais depressão, em função dos hormônios, né? O que você pode dizer sobre isso? Sim, tem uma tendência maior em mulheres, a gente pode fazer várias leituras em cima disso, né? Há uma tendência maior em mulheres. Como eu disse, o público jovem, ele é muito... Discutir depressão com o público, com a juventude, é uma questão extremamente importante de saúde pública. Mas eu acho que tem essa questão hormonal, tem a questão social de como a mulher é vista, do que a mulher encara. A gente entende o momento também de fusão em relação ao mercado de trabalho, em relação ao papel da mulher, em relação às cobranças cobrança e pressão que existe sobre a mulher também, né? Exatamente. Principalmente, ela trabalha fora, mas tem a casa, isso que você falou da sociedade... que exige várias coisas dela, né? Também isso também... Exatamente. E aí, se a gente pensar, desde quando ela nasce até até morrer, é o papel da mulher e a cobrança. Ou seja, a gente delega um papel para o sujeito homem, delega um papel para o sujeito mulher, e aí a gente vai delegando. E não lida com isso. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Depressão masculina. O desemprego é um fator extremamente ligado a gente está falando de depressões sérias. Então, por exemplo, nos casos de homens, por exemplo, ao desemprego, Edgar. Homens que procuram um consultório, que traz esses sintomas depressivos severos relacionados, por exemplo, ao desemprego. Percebe? No caso da mulher já não. Mas, ou seja... Não existe um perfil socioeconômico para a depressão. Não existe um perfil... Existem os seus perfis, mas eles obedecem a necessidades sociais também. É isso que eu queria... Entende? A depressão vai ter cura? Tem cura? Como que é? Ou a pessoa consegue, depois de passar por um período traumático, se recuperar lá na frente? Claro que tem casos que não, né? Como você falou, que... já indo para o suicídio, mas assim, a pessoa pode ter uma cura? Sim e não. Depressão, como toda doença, ela tem cura. Como toda doença, ela também pode ser que a pessoa aprenda a conviver com. Por quê? Se a gente
tratar, por exemplo, se a gente, uma pessoa com um grau de depressão severa, com uma angústia severa, com esse sofrimento já diagnosticado, a gente precisa trabalhar, por exemplo, a terapia. Para quê? Para trabalhar a questão da causa. O que te causa o sofrimento? Entende? Como só o uso do medicamento, a gente vai patologizar. Não, mas só o uso do medicamento não é o suficiente. O que causa? Tem que ir na base, né? Na base. E aí é onde entra a questão profissional, por exemplo, de um psicólogo em terapia. Entende? Então, assim, o que causa a depressão no sujeito, então a terapia vai fazer um trabalho de investigação. Percebe quão é importante? Um trabalho de investigação. Mais o uso de medicamentos. Agora, dizer que a depressão tem cura é difícil. Por quê? Porque depende do grau, depende da pessoa, depende... Em alguns casos, sim, e em alguns casos ela vai conviver com esse quadro depressivo. Mas assim como uma outra doença, ela vai ter uma vida normal. Vai fazer uso de medicamentos, vai ter seus altos e baixos. Lembrando que a gente está falando de uma doença que não necessariamente depende do sujeito querer ou não querer. Entende? Mas em alguns casos sim, em outros casos não. E quais são os fatores de risco, né? A gente já falou aqui da parte genética e tal. Existem fatores de risco que a pessoa deve ficar atenta? Existe, sim. Gente, eu posso pensar aqui com você, por exemplo, no caso de um quadro clínico de depressão, em que vai se perpetuando, né, e que vamos pensar assim num possível suicídio. Vamos pensar um caso mais grave. Esse sujeito, ele não acorda e se mata. Ele não diz assim, hoje eu tô... Ele vai no decorrer da sua vida sinalizando os seus fatores justamente os seus fatores de risco, como por exemplo, seus conflitos internos, seus conflitos familiares, as suas fantasias, as suas dores. Ele vai sinalizando esses fatores, seja ele qual for, né? Então, por exemplo, se a gente falar de pessoas expostas à vulnerabilidade, extrema pobreza, né, que sonha com carro, mas ele vai externalizando isso. Então, existem vários fatores de risco que variam de pessoas, mas o que eu queria trazer é que esses fatores, eles são ditos pela pessoa que tem depressão. Ele é falado, ele é mostrado. Urge uma sensibilidade do sujeito, do amigo, da família, como que vai lidar com essas questões. Certo. E Antônio, qual que é a relação que você pode falar aí pra gente das redes sociais com essa doença, né? Que tipo de relação isso pode ter, né? Você falou um pouco também da questão que todo mundo é feliz nas redes sociais, né? Mas qual que é a relação mais direta que você pode estar falando aqui? Tá. Eu costumo dizer que a rede social não é um termômetro para medir vida de ninguém, não mais, né? Aí a gente pode pensar, por exemplo, essa fusão social em que hoje, de 20 anos para cá, a sociedade se expõe às redes sociais. Eu perco a relação do que é meu, íntimo, privado, e do que é público. A minha vida, ela está exposta. E a vida do outro também está exposta a mim. Só que o que está exposto ali é uma vitrine daquilo que o cara quer expor, quer mostrar, que são as viagens, como eu disse, né? Que são os seus luxos. A relação a gente já vai falar de algumas literaturas recentes que vai relacionar quadros depressivos, pessoas que têm depressão e que têm uma ligação direta com o uso excessivo, por exemplo, das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, se a gente relação direta ainda. Direta, Edgar. Por quê? Se a gente pensar que é uma sociedade que ainda não lida bem com a tecnologia, porque não lida bem. Se a gente pensar que a gente tem um presidente hoje que foi eleito, por exemplo, através das mídias sociais, isso é inédito. Ou seja, a gente ainda está digerindo essa questão. Então, a gente tem um fator tecnologia que a sociedade ainda não conseguiu elaborar muito bem, apesar de fazer uso. Então, eu estou falando de tecnologia em um sistema em crise, né? Em uma confusão mental, enfim. Isso é uma questão. A outra questão que a gente pode pensar é, antigamente, quando você ia visitar um parente, quando você sentia saudade de alguém, você esperava o fim do ano, chegava na época de férias com seus pais, ia lá e visitava aquele parente, matava a saudade. A rede social, ela vai dar uma sensação de que as pessoas estão mais próximas.
Ou seja, eu deixo de ter algumas questões físicas, pessoais de relação humana, eu vou perdendo essa relação física, mas com uma sensação de que aumentou. Aquele caso da família que o pai está na sala e o filho no quarto e estão conversando pelo WhatsApp. Ou seja, a minha forma de comunicação é pelas redes sociais. E aí vai se perdendo algumas coisas que a gente ainda não lida bem. Essa questão humana. Quando que eu posso sentir essa mudança? Por exemplo, no velório. No velório, as relações humanas, elas são extremamente sensíveis e delicadas no nascimento de uma criança. Mas existe sim. Então, uma pessoa em angústia dentro do seu quarto, vendo fantasias ilusórias de que o mundo é isso ou é aquilo numa vitrine, e sem se expor a várias coisas que são importantes, que é aquilo que eu repito, que é sair, que é se divertir, que é praticar atividade física. Existe a pessoa com depressão, ela tem uma tendência a não praticar atividade física, não só esporte, mas não ter atividades físicas. Ela tem que é essa coisa de ficar mais parada, mais quieta, né? E é isso. Eu queria só registrar aqui, ó, o pessoal que está mandando mensagem aqui te parabenizando. O Alessandro Zion, Denis de Matos, o Stanley Robson Santos, parabéns. Dando os parabéns para você. O Herbert Bola, que é o nosso espectador número 1, sempre está acompanhando a gente aqui. É de casa? É de casa já. Adriana Caetano Góes, né? Esse cara arrasa, tá colocando aqui. E acho que é isso mesmo. Pancho Chocolafinho. Acho que é isso que ele colocou aqui. Chocolatinho, né? Legal. Bom, estamos terminando aqui a nossa entrevista. Eu queria te agradecer aqui pela ter aceitado aqui o nosso convite. Eu vou pedir para você deixar seus contatos, como que a pessoa pode te encontrar, tirar alguma dúvida. Eu queria salientar, né, porque se a gente traz tanto problema, Edgar, e não traz também uma solução, que é uma sensibilização às pessoas ao quadro de, por exemplo, de depressão, né? Eu queria, para mim é muito importante trazer essa questão do acolhimento a uma pessoa que sofre dessa doença. Eu não sou só a depressão, uma vez que eu tenho essa doença. A pessoa vai precisar de muito apoio, né? Ela precisa de apoio, ela precisa entender que ela sofre daquilo, como algumas pessoas sofrem de câncer, como algumas outras, então, ela sofre daquilo. E aí é necessário uma sensibilização muito forte em relação às famílias, né? Não é só a gente fala muito que realmente não é frescura, mas a sensibilização no sentido de preciso estar atento preciso compreender o que passa com esse jovem, se eu preciso procurar um profissional ou não. Porque senão a gente vai achando que tudo é frescura. A gente está vivendo um momento, por exemplo, a gente teve o caso da menina do Raul Gil, que era uma menina que ninguém espera dentro do estereótipo de 17 anos, que sofre depressão, e a sociedade fica de frente com isso e não sabe lidar, né? E aí a gente está falando de depressão, de suicídio. Trazer um dado assim que vai endossar a minha fala é de que para cada suicídio cometido, a gente tem um dado aí de 20 tentativas, ou seja, 20 vezes sinalizando. E aí a gente pode separar a depressão em 3 fatores: o pensamento suicida, né? O pensamento suicida, a tentativa e o cometimento suicida, o fato consumado. Os 3, a gente já está falando de suicídio. Pensar em suicídio já é algo preocupante. Eu acho que a gente tem que estar sensível no sentido de ouvir a sociedade que não escuta, a sociedade que fala. De ouvir, porque aí a gente consegue fazer uma redução de danos. A família ficar sempre atenta, né? A esses sintomas todos que você nos trouxe aqui, né? Tem que ficar bem atento. Sim, atento. E assim, na dúvida, eu entendo como a melhor saída é a busca de um profissional, de um psicólogo, né? Tá certo. Tá bom? Você pode deixar seus contatos? Posso. O meu telefone é 968761730 e o meu e-mail é bernardopsico1@hotmail.com. Perdão, @gmail.com. Da onde tem algum portal, algum site? Tem, ongssamaritano.org. Tá certo. Antônio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos com as portas abertas.
A hora que você quiser voltar aí para a gente debater ainda mais outros assuntos da sua área que você tem atuado, tá convidado aí para, quando sua agenda estiver mais tranquila, vir novamente. Imagina, eu que agradeço. Tá certo? Edgar. Muito obrigado. Obrigado, hein? Queria agradecer também você, amigo internauta, que mandou suas perguntas e nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista.